Paz do Senhor Jesus, a igreja. Glórias ao Senhor. Também não gostaria de deixar de agradecer. É uma honra, Vaz. É uma honra mesmo. Somos da mesma família. Para a honra e glória de Deus, não somente em casa, mas também nessa obra, nesta caminhada, né? Também gostaria de agradecer aos meus pastores presidentes dessa obra, que permitiu, que permite e acredita tanto no meu ministério, mas no ministério da minha casa, sobre a minha família. Sou grato, minha pastora, amém? Obrigado mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos estar lendo novamente o tema que se encontra em Salmos 137. Os irmãos encontraram? Glória. Estaremos lendo juntos, então. Junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Amém? Possa se assentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Confesso que essa palavra, ela falou fortemente ao meu coração, esse tema a qual Denilson, creio que Deus tocou fortemente ao coração do seu servo. Quando ele me fez esse convite, ele me deu essa oportunidade de estar trazendo, eu falei, varão, é estreita essa palavra. É uma palavra de correção, é uma palavra de direção, uma exortação, mas também é uma palavra viva do Senhor. Amém? O Salmo 137, ele nos relata uma lamentação, podemos assim dizer. Um salmo onde muitos estudiosos entenderam ele, alguns aplicam esse salmo a Jeremias por ser uma lamentação, por ser um desabafo, mas outros estudiosos mais concretos nos mostram também que essa palavra pode ter sido escrita também naquele tempo cativo, por um obreiro do templo, um levita do templo do Senhor. E eu fiquei meditando nessa palavra há muito tempo, fiquei praticamente um mês inteiro meditando, querendo entender, né? E por que aquele lamento? Porque eles estavam sentados ali junto àqueles rios. Qual era o motivo que levou aquele povo novamente para aquele ambiente, para aquele lugar? Como bem sabemos, o povo de Israel, antes de entrar na Babilônia, ele já tinha sido cativo no Egito, a qual passou cerca de 430 anos preso ali no cativeiro ali do Egito, até ser libertado por Deus através de Moisés. E eu fiquei meditando, querendo entender ainda mais, e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Eu falei, Senhor, como um povo que já tinha sido preso, um povo que já tinha passado tantos anos preso em um lugar, sendo assolado, sendo humilhado, sendo castigado, volta novamente a ser preso, volta novamente a passar por as mesmas dificuldades. E o Senhor foi falando comigo, falando fortemente, falou, eu tirei aquele povo daquele cativeiro, eu livrei aquele povo de Faraó, eu passei aquele povo pelo Mar Vermelho, eles bradaram do outro lado o cântico de vitória, eles saltaram uma harpa do outro lado e cantaram o brado de vitória, e mesmo assim eles murmuraram ainda ao longo da caminhada. Um período para a terra prometida que era rápido, um período que era para ser rápido, saía do Egito, já ia para a terra prometida, era rápido, mas o que era para ser rápido se tornou 40 anos.
era já para ter sido rápido, o povo ter saído e já poderia viver o melhor na terra prometida. Mas não tem como entrar na terra prometida sem entender o que é terra prometida. E Deus foi falando comigo, eu querendo entender, Senhor, ao longo da caminhada não faltou, Senhor. A caminhada era no deserto, era até meio difícil, mas não faltou alimento, não faltou água, não faltou roupa. A roupa ia crescendo juntamente com as crianças, juntamente com os jovens. A roupa ia crescendo, tinha de tudo no deserto. Tinha sombra quando estava sol, tinha a coluna de fogo quando estava frio, tinha de tudo. O cenário não era dos melhores, mas tinha de tudo. E eu fui me levando, e o Senhor foi me direcionando e me direcionando nessa palavra. Aí eu me questionei, Senhor, novamente esse povo foi preso, novamente esse povo caiu nessa mesma cilada. E o Senhor foi ministrando ao meu coração, e eu querendo saber, Senhor, por que esse povo foi preso? Por que novamente esse povo vai passar por essa dificuldade? E o Senhor falando comigo, entenda a Bíblia, Alexandre. Entenda essa palavra. O povo estava na desobediência. O povo não tinha comunhão mais comigo. O povo não entendia o que era aliança feita comigo. O povo esqueceu da aliança que tinha sido feita no Monte Sinai comigo. O povo tinha esquecido do que eu já tinha feito. O povo tinha esquecido os livramentos que eu tinha feito. Eu falei, mas Senhor, mas novamente a prisão. Mas essa prisão não foi feita para maltratar. O Senhor jamais vai querer maltratar você. O intuito de Deus não é te maltratar, o intuito de Deus não é te ferir. O intuito de Deus é te direcionar, é te fortalecer, é te endireitar. Deus não quer ver você pior. Deus não quer ver você na dificuldade. Mas pela sua desobediência, mas pela sua murmuração. E o Senhor foi falando comigo. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo, Alexandre. É isso mesmo. E eu querendo entender, Senhor, fala mais comigo. Fala mais do que esse povo fazia. Fala mais por que o Senhor fez isso. E o Senhor me levou no livro de Jeremias, no seu capítulo 25, do verso 4 ao 7. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. O livro de Jeremias, no seu capítulo 25, no seu verso 4 até o 7, que diz assim: enviou o Senhor todos os servos e profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das vossas mãos, e habitai na terra que o Senhor vos deu, a vós e vossos pais, para sempre. O 6, e não andeis após os outros deuses, para servir e adorar, e não me proveis a ira com as obras das vossas mãos, e não vos farei mal algum. 7, mas não escutastes, diz o Senhor, para me provocares a ira com as obras das vossas mãos para o vosso mal. Ou seja, não era de agora que o Senhor avisava, não era de agora que o Senhor alertava. E eu fiquei me imaginando assim, a minha mente foi, e o Senhor foi falando ao meu coração. Sabe quando o pai pega o filho e fala: não é assim, está errado? Não é assim, está errado? É assim que é o certo, mas
O filho não aprende, é assim que está errado. Tem uma hora que o pai e a mãe não aguentam mais. Tem uma hora que o pai e a mãe, a paciência já foi, agora já é outro tipo de conversa, e esse tipo de conversa que é dolorida. Não é por falta de aviso, não é por falta de aviso que o Senhor nos fala, não é por falta de aviso que o Senhor nos orienta, mas mesmo assim pecamos em desobedecer. A desobediência foi um arco principal para esse povo ser cativo. Era um ciclo que eles estavam vivendo, um ciclo de desobediência. Ou seja, a desobediência nossa, eu me coloco aqui porque queimou o meu coração. A nossa desobediência nos leva a habitar em ambientes que não é nosso ambiente. A nossa desobediência faz a gente peregrinar em ou certos lugares que não é nossos lugares, mas por desobediência nossa, nós pagamos esse preço. Culpa de Deus? Culpa do Espírito? Culpa nossa. Negligência nossa. Porque não é de hoje que o céu, que Deus avisa, endireitai-vos. A idolatria que aquele povo estava fazendo já estava perturbando o céu. A idolatria deixando Deus de lado, deixando a graça de lado e adorando outros deuses, adorando a Baal, Astore, ídolos de madeira e metal, deuses de povos vizinhos, e aí ia. Deus já estava sem paciência com o povo, mas Deus não quer ver o povo mal, Deus só endireita. O livro de Jeremias, no seu capítulo 2, do seu verso 11 ao 13, nos mostra qual estava triste o Senhor com aquele povo, que diz assim, do verso 11 ao 13, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que eles não fossem deuses? Todavia o meu povo e a sua glória por aquilo que é de nenhum, todo o povo me trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. O povo estava trocando a glória do Senhor por nada. O povo estava trocando a glória do Senhor por deuses de metal, deuses de madeira. Verso 12: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dos males que fez o meu povo, a mim me deixaram a fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não retém água. O povo estava trocando a glória do Senhor, o povo estava trocando o manancial do Senhor por gotejo de água. O povo estava trocando a glória, o manancial de águas do Senhor, de água viva, por poços de lama. Estava trocando por poço raso. O Senhor estava extremamente triste. Outrora o povo estava feliz, o povo estava na glória. Quando estava vencendo, estava tudo bem. Mas na primeira dificuldade, virava as costas para a glória do Senhor e se apegava a ídolos, se apegava a deuses, se apegava a lamaçal de pecado, se apegava em goteiras. E o Senhor só oferecendo fonte de água viva, fonte de água viva, fonte de água viva. E o povo esquecendo da graça de Deus. Eu comentei algo com a igreja na terça-feira, no culto de ensinamento, aonde o que Deus tinha feito na minha vida. E eu meditando, eu entendi o que Deus fez na minha vida era para ser aplicado nesta palavra. Eu estava em casa
Cheguei do trabalho, eram as voltas de 4:30 da tarde. Abri a porta de casa, tirei o tênis, sentei no sofá, encostei as costas, comecei meu celular e olhar o celular. E réus para cima, Instagram, réus para cima. Quando fui dar conta, já era quase 7:30 da noite. Aí o Senhor falou fortemente ao meu coração e fortemente à minha cabeça. E minha cabeça chegou a doer. Não vou ser hipócrita, não. Vale a pena? Vale a pena isso aí, Alexandre, que você está fazendo? E o sacrifício do meu filho, como é que fica? Deus me pegou em casa. Por quê? Estava idolatrando coisas do mundo. Estava idolatrando vídeos. Estava perdendo tempo com vídeos, em vez de perder o meu tempo com o Senhor, que não é perda de tempo, é ganho com Ele. E o Senhor me pegou em casa, irmão. Eu falei, Senhor, me perdoa, misericórdia da minha vida. Na mesma hora eu desinstalei esse bendito aplicativo. Eu falei, agora eu vou ler a Bíblia, Pai. Agora eu me conserto. E comecei, Senhor, eu vou ler o tema lá que o Denilson falou lá para mim lá. Eu vou ler o tema. E eu li o tema e nada. E eu, Senhor, Pai, nada. E o Senhor falou no meu coração, Alexandre, não é aí que eu quero falar com você. Não é aí. Eu falei, Senhor, misericórdia. Ele desce, Alexandre. Desce. Me ajoelhei na minha sala. Comecei a pedir por misericórdia. Eu não tinha outra palavra na minha boca a não ser misericórdia. E o Senhor tratando de mim. Falando, e o sacrifício do meu filho? E a chicotada que o meu filho levou? E os cravos na mão, e os cravos no pé? E a coroa de espinho enficada em sua cabeça? Não valeu de nada? E isso queimando fortemente ao meu coração, e eu chorando e clamando por misericórdia em casa. Misericórdia, misericórdia. Eu me assentei e fiquei chorando. Quando eu pensava, voltava a chorar. Quando eu pensava, voltava a chorar. O Senhor me tratou de uma forma, irmão. Você acha que Deus não te pega em casa? Você acha que Deus não te pega no trabalho? A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro do profeta Ezequiel, seu capítulo 8, que a mão do Senhor pegou pelo cabelo assim. Vem, levou no templo. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no templo. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Você acha que Deus não vê o que está acontecendo? Você acha que Deus não vê o que você faz? Você acha que Deus não vê a atitude que você toma no trabalho, a atitude que você toma em casa, a atitude que você toma na igreja? Você acha que Deus não vê? Se você acha disso, você está esquecendo algumas coisas de Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aonde você pensar, o Senhor está. Aí eu entendi que eu estava pendurando aquilo que o Senhor tinha colocado sobre as minhas mãos. Porque eu poderia muito bem chegar do meu trabalho e já meditar na palavra, trazer um algo íntimo, já que eu não tive a oportunidade ao longo do dia, na madrugada. Eu poderia ter esse momento com o Senhor, mas eu preferi pendurar a minha harpa e dar idolatria para celular, para internet, para Instagram, ficar dando moral para o mundo, e o Senhor me tratando, e você achando que o Senhor não te acha, e você achando que Deus não te pega. Começa a se endireitar, porque se o Senhor continuar irado com sua vida, Ele te pega. Do mesmo jeito que Ele me pegou, glória a Deus, misericórdia dEle teve por minha vida. Mas, e aí? Vai pagar para ver a ira do Senhor sobre a sua vida?
vai pagar para ver a ira do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Você é coluna de casa, você é coluna de família. Está na hora de parar com esse negócio de eu não consigo, eu não posso, está muito cansado, o serviço está me estressando. Tem que parar com esse negócio aí. Se não está dando, chama amigo, chama pastor, eles estão aí. Mas não vai sozinho, não pendura essa harpa, como foi falado aqui. Deus está na casa, irmão. Você pendurando a sua harpa, pessoas também penduram. Você querendo ou não, você ainda é referência para alguém que está do seu lado, para alguém que está se espelhando, para alguém que já está vindo. E você está querendo pendurar, está querendo parar, está querendo desistir. Não vai ficar assim, irmão, não vai ficar desse jeito. E o povo foi cativo. O povo foi preso. E eu, conversando com Deus, Senhor, misericórdia deste povo. E eu falei, mas ali já morre já, Senhor. Na Babilônia já é o final ali, Pai. E o Senhor falou fortemente ao meu coração, não. A Babilônia não é o final. A Babilônia é o ponto inicial para a sua vida. A Babilônia vai ser o ponto inicial para a sua caminhada. O que ficou para trás, é passado. Deus não trabalha com o passado. Deus quer o presente, Deus quer o futuro. Então o que ficou para trás, ficou para trás. Desembanha essa harpa, coloca na tua mão e começa a caminhar, porque a sua parada não é na Babilônia. Babilônia só foi um ponto de parada e agora vai ser o ponto de partida para o seu ministério. Sabe por quê? Outrora você parava, você desistia, mas o Senhor sabe o que Ele colocou na tua mão. Deus não unge cabeça errada não, meu irmão. Deus escolhe, Deus seleciona e Deus procura. Se você tem a harpa, começa a desembanhar e já começa a trabalhar, porque o Senhor está requerendo de você, aleluia. O Senhor está requerendo de você e você está querendo parar por palavra lançada sobre você. Você está querendo desistir porque palavras falaram e você está querendo parar por meras palavras. Mas doeu essa palavra, me machucou, me frustrou. Mas a frustração, eu sinto lhe dizer, é só um ponto para você passar, porque a vida do crente, se fosse apegar em frustração, a gente já tinha parado, a gente nem tinha conseguido. Mas por misericórdia, o Senhor permitiu mais uma vez você caminhar. E eu falando com Deus, Senhor, e esse povo, Senhor, preso, judiado, e o Senhor falando ao meu coração, eu ainda tenho amor ainda por este povo, eu ainda amo os meus filhos. Deus, Ele não quer maltratar, Ele quer te corrigir, Deus quer te trazer para perto dEle, Deus quer te orientar, porque Ele sabe da ferramenta que tem na tua mão. Ele sabe o quanto você é importante no ministério. Deus sabe, e Satanás também sabe, que quando você desembanhar essa harpa, quando você começar a dedilhar essa harpa, Deus sabe, Satanás também sabe, o que você vai fazer no mundo espiritual é extraordinário. Por que você acha que o desânimo bate na sua porta? Por que você acha que o desânimo chega? Satanás sabe qual grande é o poder que Deus tem sobre a sua vida. E se você começar a trabalhar corretamente, sabe o estrago que vai fazer no inferno. Satanás sabe do estrago que você pode fazer quando você começar
a entender que tirando a harpa do salgueiro, você começa a mover o céu, você começa a mover o mundo espiritual, você começa a mover o céu ao seu favor. Sabe por quê? Você tomou a decisão correta em desempendurar essa harpa e começar a trabalhar na obra do Senhor. Aleluia. A harpa, irmão, muitos entendem assim que a harpa é um instrumento, claro, e muitas pessoas se frustram pois não ter experiência com o instrumento, experiência em pregar, mas o ato de você desembainhar essa harpa, tirar essa harpa do salgueiro, não significa que realmente tem que ser um instrumento, que realmente tem que ser um algo, um talento para o Senhor. A adoração que você libera, toda vez que você adentra por essas portas, se você soubesse o poder que tem a adoração que você faz, o poder da adoração, ela quebra a barreira, ela quebra as correntes, ela quebra as prisões. O poder da adoração. Mas como assim o poder da adoração? Como que funciona esse poder da adoração? A adoração é aquela palavra que você libera. Mas que palavra? A palavra sincera que sai do seu coração. A palavra sincera que sai da sua vida. Mas me explica um pouco sobre essa adoração, Alexandre. Qual o poder dessa adoração? O livro de João, no seu capítulo 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, Deus era a palavra. Deus é a palavra. A adoração que você libera é a palavra. Ou seja, toda vez que você libera adoração, tem um mover do céu sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, mas basta você adorar. Eu não sei de que forma você adentrou aqui por essas portas hoje. Pode estar frustrada com o trabalho, frustrada com o marido, frustrado com a família, mas a partir do momento que você começar a adorar o Senhor, o céu começa a se mover ao seu favor. A adoração sincera começa a fazer um mover no céu, um mover no mundo espiritual. Só basta você entender que a adoração liberada sobre a sua boca começa a trabalhar o Senhor sobre a sua vida. É adoração. Eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei pregar, eu não sei louvar, mas você sabe adorar o Senhor. Eu não sei fazer nada, libera um glória para o Senhor. Libera um aleluia para você ver. O glória e o aleluia que você faz, o que você fala, já começa a fazer um estrago enorme. Começa a liberar esse glória que está preso na sua vida. Começa a liberar esse aleluia que está preso na sua vida. O livro de 1 Samuel falou fortemente ao meu coração. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16, no verso 18, que diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente, vigoroso e é homem de guerra, e é prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Alguém entendeu? E eu fiquei: Senhor, então não basta somente saber tocar o instrumento, né, Pai? Ele falou: não. Então não adianta ter uma boa oratória, né, Pai? Não. Senhor, mas eu sei teologia, eu sei tocar bateria, eu sei dedilhar o violão ali, eu sei tocar, eu sei isso aí tudo, Senhor. Mas e aí? E a presença? Isso tudo é válido, irmão, mas se não tiver presença, não é válido de nada para o Senhor. E o texto nos fala que Saul,
estava atormentado por um espírito mau. Saul estava atormentado, mas alguém sabia de Davi. Alguém sabia que ele era prudente, guerreiro, valente, e o Senhor era com ele. Ele não precisava fazer muito, mas muitos já sabiam que o Senhor era com ele. E falou assim: rei, tem um jovem ali. Tem um jovem ali na igreja altar restaurada ali, Senhor. Tem alguém diferente ali no altar restaurado ali, que pode chamar ele lá. Ele é bom, ele prega, ele toca bateria, ele louva, ele dá lugar na terra, e o Senhor ainda é com ele. E às vezes você não entende porque as pessoas vêm até você e falam assim: ora pela aquela vida ali, pelo amor de Deus. Ora pelo aquele irmão ali. Porque sabe que o Senhor é contigo. E você muitas vezes ainda se retrai ainda. Fala: não, não é eu não. Deus só falou com você, não falou comigo. Irmão, Deus está chamando você há muito tempo e você não está ouvindo. Tem comichões nesse ouvido aí, o Senhor já está requerendo de você há muito tempo e você não está ouvindo. E o texto vai nos falar que quando Davi chegou, o espírito mau já estava sobre Saul. E ele começou ali, a adorar o Senhor. E o espírito mau, e a paz. Ou seja, o poder de Deus que está sobre a sua vida, muitas das vezes vai te levar em ambientes que você nem entende o chamado, mas porque tem algo diferente que você precisa fazer. Ou é numa casa, ou é numa rua, ou é numa biqueira, e você nem entende, mas Deus requer. Mas sabe por quê? O Espírito de Deus é com você. O Espírito do Senhor é contigo. E eu fiquei meditando, falei: Senhor, mas é isso mesmo, né, Pai? Pode saber de tudo, mas se não tiver o Senhor, não vale de nada. Se não tiver a presença do Senhor, não vale de nada. Irmão, eu sinto em lhe dizer, se você veio hoje querendo rodar no mistério, pular, não. Hoje o Senhor vai tratar diferente com as nossas vidas. Ele vai falar que Ele é contigo. Ele vai falar que Ele precisa de você. Mas como? Desempedura essa harpa. Desempedura essa harpa que você já colocou há muito tempo no salgueiro. Que você já está fazendo já de cômodo esse rio que você parou aí. Ó. Ei, esse rio que você parou, nessa Babilônia que você parou, não é parque de diversão. Não é um parque para você ficar vendo à vista. É um ponto de partida para você começar o seu ministério. Deus tem algo diferente para você e Deus requer de você. Babilônia não é ponto de parada. Não dá para ficar indo para o céu e dar uma passada na Babilônia. Não dá. Não dá para outrora estar na igreja dando lugar, fazendo o querer do Senhor, e outrora está dando lugar para Satanás, está idolatrando Satanás. Não dá. O Senhor quer mais de você, o Senhor quer mais e mais de você. Deus te chama para um particular. Deus te chama para um individual, um tete a tete. Há quanto tempo você não conversa com o Senhor? Que Babilônia é essa que você está? Que depressão é essa que está te assolando? O que está acontecendo nessa Babilônia que você está? Há quanto tempo Deus está te chamando e você está falando: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor quer de você. Não é porque você não tem força, é porque a pancada doeu e você parou. Mas Deus está te chamando, porque tem fortalecimento para a sua vida. Tem fortalecimento para essa caminhada. Gente, anda. Não dá para ficar parado na Babilônia. Tem uma promessa de uma nova Jerusalém aí, você está parado na Babilônia. Tem promessa para Sião e você parado na Babilônia.
Deus já chamou você, desembanha essa harpa, começa a andar sentido a Jerusalém. A caminhada é longa, vai ficar parado na Babilônia? Ou vai começar a desembanhar essa harpa e começar a trabalhar nesse ministério que Deus colocou sobre a sua vida? O Senhor requer de você. O Senhor quer algo a mais de você. O Senhor te chama para algo mais profundo com Ele. O Senhor tem saudade de você. O Senhor tem saudade quando a gente adorava no templo em Jerusalém. O Senhor tem saudade daquele primeiro amor. O Senhor tem saudade quando você chorava na presença dEle. Hoje o seu choro é só de lamentação, mas outrora você chorava de alegria com Ele. Ele te pegava no colo e você chorava: Senhor, eu estou feliz hoje. Mas hoje está diferente. Hoje o seu choro é: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu quero parar. Está difícil. A harpa está pesada, Senhor. Não está pesada não. A harpa não está pesada não. Ele não coloca um peso que você não possa suportar. Se Ele colocou na sua mão, Ele sabe da sua capacidade. Não pare. A caminhada é longa, não pare. Sião está lá na frente, não pare. A Nova Jerusalém está lá na frente, não pare. Pega essa harpa, não pare. A caminhada é difícil, mas não pare. Vão te caluniar, vão falar mal de você, vão falar que você não presta, vão falar que seu ministério é fraco, vão falar que você não nasceu para isso, mas não dê ouvido para isso. Pega a sua harpa e não pare. Continua a caminhada. Vai ser difícil, vai ter tristeza, vai ter choro, mas pode ficar tranquilo que quando chegar na Nova Jerusalém, tem recompensa do Senhor para você, tem mesa preparada para você, tem ambiente preparado, tem coroa de ouro para você. Permaneça nessa caminhada. Permaneça firme. Se coloque sobre seus pés. Aleluia. O Senhor requer de você. O Senhor te chama para o mais profundo essa noite. Ele te chama para um individual, para algo diferente. Ele quer um particular com você. Aquela harpa que você pendurou. Aquela harpa que você esqueceu. Deus está te chamando hoje para buscá-la naquele salgueiro que somente você colocou. Somente você sabe onde está. Mas é uma ferida. É uma calúnia sobre a minha vida. Quer ver você desempendurar essa harpa? Libere esse perdão que está travando a sua busca com aquela harpa. Libere o perdão que está te travando de buscar aquela harpa. Libere aquela palavra sincera de adorador que somente você sabe. Mas me caluniaram, falaram mal de mim, me defamaram. Mas libere esse perdão. Libere esse perdão que está travado, que está travando a sua vida. Sua vida só não começou a andar ainda porque tem esse perdão travado na sua vida e você não liberou. Libere esse perdão. Libere esse perdão para a sua vida começar a caminhar, para o seu ministério começar a andar. Libere esse perdão que está travado, está parando a sua vida. Libere esse perdão. Enquanto você pensa em liberar esse perdão, o ministério de louvor vai estar adorando. E você vai entender que quando você liberar esse perdão, a chave que vai virar na sua vida, não estou falando de chave de carro, não estou falando de chave de casa, eu estou falando de uma vida nova, algo novo para você, algo extraordinário para você, mas só depende de você. Libere esse perdão.
Se Deus está falando de perdão, é porque tem gente que está faltando perdoar aqui. Falta perdão. Não falo mais com a pessoa. Estou triste com a minha família por causa de um perdão. Mas não foi nem comigo. Mas libera esse perdão para você ver se não vai mudar. Libera esse perdão para você ver se não vai virar. É um perdão liberado e uma vida nova para você. Aleluia. Ministério de louvor.